Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 9 de março de 2016, hoje quarta-feira. Vamos então dar aquela olhadinha na movimentação do mercado hoje. Então temos aí na tela gráfico diário do índice Bovespa. Nós vemos uma correção de 0,89% e hoje o nosso mercado dá uma sinalização um pouco mais consistente de que uma correção mais direcional, mais aguda possa estar por vir. Nos últimos pregões, desde sexta-feira, desde o fechamento de sexta-feira, a gente vem batendo nessa zona próxima a 50 mil pontos. O ponto crítico aqui ficaria por volta dos 49.400 pontos como resistência. Nós tivemos daí na segunda-feira uma estrelinha, na terça-feira um candle um pouco maior, com uma cotação um pouco melhor de reversão. Os mais agressivos já poderiam começar a pensar em vendas aqui no índice na perda mínima. E o pregão de hoje mostra um candle mais forte ainda. Um candle mais amplo, fechamento bem próximo da mínima, um fechamento significativamente abaixo de todos os outros fechamentos anteriores. Então a gente vai ficando aí realmente com uma cara de correção. O gráfico do futuro, o INJ16, olhando o mini, também fica com um candle mais interessante para venda do ponto de vista de swing trade. É o primeiro candle realmente preto, fechando próximo da mínima, em cima da linha de retorno da projeção desse canal de alta que foi rompido. No entanto, nós ainda não tivemos o rompimento daquele retângulo intradiário, o qual eu venho dizendo que a gente tem que prestar muita atenção e que seria a melhor forma possível de realmente definir apostas na ponta vendedora. A gente teria que ver o mercado romper essa zona, idealmente conseguindo identificar esse rompimento dentro do intraday mesmo, para daí começar a abrir posições na ponta vendedora. Eu digo isso porque o suporte desse gap é bem importante. Se a gente deixa para uma mera mínima ser perdida, é fácil o mercado acabar dando um bom sinal de reversão aqui no intraday e o mercado acaba segurando. Ainda mais agora, olha só, que a média de 200 já está quase ao encontro dessa estrutura de suporte. Bom, é bem possível que a gente tenha uma definição amanhã. Ficaremos atentos ali no LS Live. O rompimento claro dessa zona nos permite operações na ponta vendedora. Enquanto a gente não tem nem o rompimento de suporte, nem o rompimento dessa resistência, o mercado tende a ficar andando de lado de uma forma errática. A gente imaginava uma movimentação assim desde a segunda-feira, é o que nós estamos tendo desde então. Só que rompimentos para cima, eles ficam dificultados por conta do nível de sobrecompra do mercado. Por mais que o mercado venha acima dessas máximas recentes, venha romper ali no intraday, pode dar um bom day trade. Mas uma operação de swing trade fica difícil, porque a gente está muito distante ainda da média móvel de 21 períodos. Então seria difícil para o mercado conseguir sustentar esse movimento por bastante tempo, a ponto de justificar operações mais longas. Ok? Há pouco saiu a notícia de que o Lula foi denunciado. Isso aí depois do fechamento do mercado, talvez sugere algum impacto no mercado no pregão de amanhã, mas eu honestamente acho que até que não. Acho que isso já está de certa forma bem precificado, e principalmente se frente a uma notícia que nem essa, o mercado não se anima amanhã e apresenta pressão vendedora, eu conferir ainda mais no movimento coletivo de curto prazo. Ok? Então, o pregão de amanhã vai ser bastante interessante. O pregão de hoje ofereceu para nós um rompimento de linha d'água, um pouco esticado. Chegou o mercado a fazer um certo movimento, não foi o suficiente para buscar RP dentro do meu modelo de volatilidade.
ok? E depois o mercado teria estopado pela média móvel de 9, alguém mais agressivo poderia retomar, já que a venda, porque a linha d'água realmente não foi rompida novamente, e o mercado fechou sofrendo aí pressão vendedora. Tá? Como é que ficou o mercado lá fora? O índice Dow Jones mostrou um candle de indecisão no pregão de hoje. Tá? Não sugere correção significativa, mas essa poderia ocorrer. A gente poderia ter um movimento corretivo dessa tendência de alta, isso não estaria fora do script. Mas a gente não está num gráfico que sugira isso, de forma a ser possível a gente buscar posições na venda, querer apostar em posições na ponta vendedora, de forma alguma. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Agora sim. No intraday, o índice Dow Jones mostra um claro retângulo. Ao longo de todo o pregão de hoje, reparem que a linha d'água serviu de suporte. Essa linha já não funciona mais. Pregão de amanhã, a nova linha é esta. Então ficamos atentos ao rompimento dessa resistência ou desse suporte, que pode nos ajudar a dar uma direção para o intraday de amanhã. O S&P 500 futuro, mesma coisa, candle pequeno, uma leve alta. Ainda não daria um sinal de reversão mais significativo. A média móvel de 200 está aqui para ser alcançada. É bem possível que o mercado retome alta para alcançar esse patamar. Tudo depende muito da movimentação, de novo, né, intradiária. A gente também vê aqui uma congestão, o rompimento dessa resistência sinaliza provavelmente uma alta em busca da média móvel de 200, o rompimento desse suporte aqui no intraday provavelmente sinaliza o início de um movimento corretivo dentro da tendência de alta, comportado, normal, sem problema nenhum. O dólar, a gente estava sentindo realmente uma dificuldade no dólar em repicar. E hoje ele deu uma pauladinha para baixo, teve uma queda de 2%, e o dólar volta a fechar em cima do suporte do gráfico sem ajuste, que é o patamar de 3.700, a média de 200 já vai chegando bem perto. Eu não estou acreditando no rompimento a curto prazo aqui, acho que o dólar vai dar uma segurada, mas se romper é um rompimento importante. Especialmente se romper, conseguir então também romper a média móvel de 200 e confirmar esse rompimento pela perda mínima desse candle. Tá? O atual cenário é bem favorável à formação de um fundo reflexo aqui. Talvez o teste dessas mínimas de formação no candle de reversão. Se isso acontecer, a compra seria possivelmente bem interessante. No intraday, nós vimos no pregão, na verdade, no pregão já de segunda-feira, né, a formação de cunha que nós tínhamos aqui e o mercado rompeu essa cunha para baixo. Então, havia realmente uma boa possibilidade do dólar continuar no movimento de queda para testar novamente essa zona de suporte do dia 4. E esse patamar foi testado hoje. Tá? E o mercado repicou aqui um pouquinho e voltou a fechar em cima da mínima do dia. Talvez continue o movimento. Tá? Hoje no dólar, nós tivemos aqui um primeiro movimento, mas não com características que eu gosto de operar. Tá? Bom, e o juro? O juro fez uma queda importante hoje de 2,04%. A gente mencionava, né, que apesar da altinha da sexta e da segunda-feira, o juros estava ainda abaixo da média móvel de 9, num cenário de predominância por parte dos vendedores. E ele segue em queda e já se aproxima bastante aqui daquele alvo que nós tínhamos e ainda temos, né, em 13.790. Vale 5. Vale 5 prosseguiu no movimento corretivo, beliscou o suporte intermediário aqui por volta de 10,75 e por enquanto respeitou esse suporte no gráfico diário, mas não sugere nenhuma reversão ainda, não tem nenhum candle de reversão que sugira a retomada do movimento de alta. Eu acho bem provável, na verdade, a manutenção do movimento de queda para se buscar o suporte que é mais relevante, próximo a 9,60. A gente ainda está bem distante da média móvel de 21 períodos, então essa característica ajuda na continuidade do movimento. Tá? Nós mencionamos a Vale ontem, o cenário intradiário, que era muito favorável o cenário para uma abertura em gap pequeno de alta e fechamento desse gap, com rompimento da linha d'água, gerando com isso uma boa operação na ponta vendedora, e nós tivemos.
Quem operou aí teve potencial para buscar uma queda de pelo menos uns 5%. A Vale 3, no gráfico diário, estava mais forte no seu movimento de queda. Não estava ainda batendo nenhum suporte mais significativo. O suporte fica por volta dos 13,50. Esse papel continua mais propenso a continuar o movimento a buscar esse suporte. E estava mais interessante, inclusive, no intraday, para fazer a operação através do setup de Opening Power Breakdown, que ocorreu. E também daria para fazer a operação tranquilamente pelo rompimento da linha d'água. Tivemos aqui também um bom movimento. Então, a Vale vem oferecendo bons day trades nesses últimos pregões. Diferente da Petrobras. A Petrobras segue andando de lado, o petróleo segue em alta. É capaz da Petrobras surpreender, mas a gente não está num ponto para abrir operações swing trade. É um papel para a gente olhar no intraday. Aqui a gente vê o retângulo, a conjunção dentro da qual a Petrobras está operando. Hoje o papel não gerou nada de significativo, a PTR4. A PTR3 está mais baixista, mais propenso ao movimento corretivo. Mas também a gente deve focar no intradiário. Hoje no intraday não gerou nada de significativo. Ambev. A Ambev nos deu uma sinalização altíssima importante no rompimento do dia 4. Víamos aqui a possibilidade então de um pullback acontecer. Esse pullback aconteceu hoje, só que o papel desconfigurou um pouco aí, pelo menos o que seria o cenário ideal de um pullback. Quando os preços retornam para um patamar rompido, a gente quer ver o preço desacelerando. E o que a gente teve hoje foi a Ambev acelerando para atingir o suporte aqui em 18,65. Então, nós queremos, para que o papel mantenha uma cara saudável de alta, que no pregão de amanhã, quinta-feira, ela mostra uma reação também significativa. Um candle de convicção altista seria o ideal. Operações de compra dadas no dia 4 seguem tranquilas. A gente havia mencionado um stop idealmente abaixo aqui dos 18,45, abaixo dos 18,40, para ter esse gap aqui como proteção. Então vamos ver como é que o papel se comporta amanhã. Se a gente for olhar aqui no intraday, o suporte do gap está sendo testado. O papel ficou até um pouquinho sobrevendido no intraday, mas amanhã o intraday perde um pouco da importância. Um pouco não, um monte, né? Mas segue interessante a Ambev. No setor de siderurgia, a Gerdau faz um candle de conotação baixista. É bem possível que a gente tenha um movimento corretivo se houver a perda mínima. Esse movimento corretivo teria como alvo provável o topo aqui de fevereiro. Existe toda uma zona de suporte dos 4,27 até os 4,55, tá? Mas a gente quer uma correção que teste idealmente esse topo aqui, não essas linhas aqui. Tá? E de acordo com uma hipotética correção, né, a gente vai poder avaliar melhor se Gerdau vai ter realmente condições de prosseguir nesse movimento de alta. Eu acho que sim. Ao invés de comprar Gerdau no dia 4, né, ou no dia 7, na superação da máxima, eu havia mencionado que a Gual estava mais interessante. Né? E a Gual realmente vem se comportando de forma muito melhor, enquanto que a Gual acima daquela máxima já chegou a subir 14%. Deixa eu ver quanto é que subiu a Gerdau. A Gerdau acima daquela máxima subiu 4,5%. Então realmente a avaliação ali estava correta. E enquanto a Gerdau está sinalizando a possibilidade de uma correção, a Gual não. A Gual está firme e forte no movimento. Tá? Forte suporte em 1,49 e um suportezinho mais fraco por volta de 1,68 provavelmente. A CSNA caiu um pouco mais hoje. Está estressando o suporte do gap. O papel não conseguiu segurar nesse gap, até no intraday. Se tivesse tempo de pregão, provavelmente ia conseguir romper a média móvel de 200 e ia fechar o gap. Então eu vejo um viés mais baixista no curto prazo em CSNA.
Não tivemos day trade hoje. Enfim, a expectativa é de manutenção do movimento de queda. O suporte mais forte para a CSNA fica por volta dos 6,15. Ontem nós vimos a Uzi Minas e dissemos, tá com cara de puxar mais alta. E ela abriu hoje numa alta absurda. Absurda não, né? O cenário atual de mercado, abrir com 16% de alta não é nada absurdo, é só uma alta significativa. E fechou com uma alta de 23,87%. Ficou difícil capitalizar em cima desse movimento para quem já não mantinha a posição. Dentro do meu modelo, não teve entrada. A gente teve uma tentativa de entrada na Uzi Minas, mas eu não consegui execução. Tá? Pelas regras que eu já expliquei até no dia 4, no farol do dia 4. O método Leandro, a operação foi feita no dia 3 e a gente está dentro da operação ainda por esse modelo. Tá? Com esse candle aqui, bom, a gente acha uma brecha para entrada, de certa maneira, mas o mercado está muito sobrecomprado, então eu teria receio de manter posições em swing trade, ou pelo menos iniciar a posição em swing trade e ficar nela no swing trade. Eu ficaria atento ao intraday, tá? E no intraday a gente tem essa congestão em gap, o rompimento para cima, poderia sim ser um bom argumento para uma operação na ponta compradora. Agora a gente tem a Uzi em 3. A Uzi em 3, nós vimos a possibilidade de venda na perda da mínima do dia 7 para buscar a média móvel de 21 períodos. Isso aconteceu ontem. Tá? E o papel hoje abriu num Monster Gap. Quem estava atento, vendo o leilão da Uzi em 5, né? Que não gerou um Monster Gap, não gerou, tá? Porque não foi contra o candle de ontem, foi a favor. A abertura da Uzi em 3 foi sim um Monster Gap, porque foi contra o candle de ontem. Então o cara que fez essa operação aqui conseguiu buscar um ganho bem significativo de uns, bom, não vou dizer 9%, mas o movimento chegou a 9%. Depois a gente teve o que é isso aqui? É um engolfo de baixa, né? um Twin Towers, que geraria o encerramento dessa posição com 5%. E até dava para pensar numa venda, depois aqui uma compra. Então os em 3 foi bem movimentado. Ainda vale ficar de olho em os em 3? Vale sim, porque o papel está desenhando essa resistência entre 4,37 e 4, com a máxima de hoje 4,49. Havendo o rompimento dessa estrutura, provavelmente a gente tem uma boa oportunidade de swing trade. Vale a pena inclusive acompanhar no intraday. Tá? Setor bancário. Bradesco tem uma bela porrada hoje. Ontem já tinha gerado um candlezinho de cotação um pouco mais baixista, mas o conjunto da obra não era vendedor. Tá? Não era vendedor. O candle de hoje até surpreendeu. A partir do candle de hoje, o cenário vendedor ganha força, mas ainda me estressa operar contra essa zona de suporte próxima a 24,70 e o fechamento do gap aqui. Então, melhor é buscar, na minha opinião, operações intradiárias. Hoje nós vimos uma boa operação intradiária. Eu havia mencionado ontem que a gente poderia inclusive buscar compras no intraday de Bradesco no rompimento dessa congestão. O papel tentou o rompimento, não conseguiu. Isso aqui não é um rompimento claro, e mesmo que tivesse um rompimento aqui, seria um rompimento seco. Eu estou usando esse termo, acho que vocês já entendem, né? O que eu quero dizer por rompimento seco. É um rompimento que não está associado a um setup. Tá? E então não gerou entrada, dá para até dizer que foi uma tentativa frustrada de rompimento, e a gente teve daí o rompimento da linha d'água, o qual a gente mencionou que valia a venda. E depois o mercado inclusive rompeu o suporte aqui. Repara que respeitou a média móvel de 9 ao longo de todo o pregão e fechou na mínima. Tá? Se amanhã a gente tiver abertura em gap de alta pequeno e rompimento da linha d'água para baixo, provavelmente vai ser uma ótima operação intradiária. Itaú, tá? Também não estava sinalizando queda, hoje mostra um candle baixista, é um engolfo de baixa, depois do papel ontem testar novamente a faixa aqui dos 32. Agora o papel fica mais convidativo do que antes para uma correção. Tá? Mais do que, na minha opinião, Bradesco. Seria um topo reflexo aí. Então a perda mínima até abriria a possibilidade de uma venda. Eu ficaria bem atento ao intraday. Seria possível a gente buscar, a gente ficou atento, né, a uma compra no intraday
no rompimento dessa região, mas não neste candle. Isso aqui é um rompimento seco. Tá? Quando a gente tem essa formação de primeiro movimento, o fechamento acima dessa máxima não seria mais um rompimento seco, a gente teria um primeiro movimento rompendo, daí a gente tem, então, o que eu estou querendo passar para vocês, um rompimento associado com setup, daí seria uma boa compra. Só que o papel inverteu completamente e fez uma barra elefante baixista rompendo a linha d'água. A gente fez essa operação na ponta vendedora, tá? A gente quase alcançou o alvo aqui, faltou um pouquinho, daí nesse engolfo de alta, a gente achou por bem encerrar a operação. E foi a decisão acertada, porque se a gente tivesse carregado um pouco mais, a gente ia ser estopado pela média móvel de 9 com lucro menor. Tá? Depois o papel retomou o movimento de queda, mas ficou mais difícil achar a reentrada aqui. Tá? Bradesco, no final das contas, se comportou melhor. Itaú, no intraday, tem um suporte por volta dos 30 com 30. Tá? Bom, Banco do Brasil. Banco do Brasil, no candle de ontem, conseguiu romper a faixa dos 19,20, um movimento bem significativo, surpreendente até eu diria. Estopou vendas, tá? Mas difícil abrir posição de swing trade, porque a gente está muito distante da média móvel de 20 períodos, está difícil o papel sustentar movimento que justifica a operação de swing trade. O papel até deu mais uma puxada hoje no intraday, mas não sustentou e provavelmente corrige. Só que esse papel, como rompeu, a gente está próximo da antiga resistência, que agora deve funcionar como suporte, e tem outro suporte aqui na base do gap, nessa média móvel de 200, não está com uma cara boa para vendas de swing trade Banco do Brasil, por incrível que pareça. Então a gente foca no intradiário, e o intradiário de hoje não gerou nada para a gente. Tá? Vamos dar uma olhadinha nos outros papéis bancários. Sambi 11 era uma boa venda a partir do candle do dia 4 e essa boa venda prossegue a suporte em 16,40. Banrisul não foi o papel que a gente quis vender, ele segue estressando essa zona aqui, tá? Não tem cara para uma venda agora. E BBTG 11 vinha corrigindo e o candle de hoje chegou na zona de suporte, que é o topo anterior e a LTA, também a média móvel de 20 períodos, tudo entre os 17,50 e os R$18. O que está faltando aqui é um sinal de reversão, havendo sinal de reversão, a gente pode cogitar até compras, né, a favor dessa tendência de alta que se estabeleceu. Outros ativos, vou insistir aqui no milho, prossegue no movimento de alta. O CCMK 16 chegou a superar essa máxima anterior. Alguém mais agressivo poderia buscar compra, como mencionei ontem, né, com o stop aqui embaixo. Não fluiu tanto quanto o CCMH 16 que está para vencer agora, mas deve dar continuidade ao movimento de alta. Braskem. Braskem, havíamos chamado a atenção no rompimento do dia 18 e testou a paciência do pessoal que estava posicionado. O mercado fez uma forte alta e Braskem não acompanhou, mas isso não desmerecia o padrão de alta que nós tivemos no dia 18. Tá? Só que essa correção ganhou corpo quando a correção ultrapassa 200% no tempo, amplitude da alta. A gente tem o dobro de candles corretivos do que nós temos de candles expansivos. O cenário começa a ficar perigoso, começa a virar. Então, se antes a gente estava com o gráfico bem interessante até aqui, a partir daqui já não ficou mais. Então, uma nova entrada só num claro rompimento dessa LTB, não é mais para buscar operações de compra por correção. E o pregão de hoje deu uma alfinetada para baixo e beliscou essa mínima, o que acabou gerando stop para a operação comprada a partir do candle do dia 18, infelizmente. Tem compra aí nesse martelinho? Não. Compra só se o mercado conseguir romper essa LTB e confirmar esse rompimento. Tem venda aqui? Bom, também não temos venda. Copel faz um engolfo de baixa, tendo testado no limite, né, na primeira fronteira, essa zona de resistência primária, que era um suporte importante. Poderia ser uma venda. Tá? Eu focaria mais no intradiário, não estou tão convencido assim. CETIP 3
nós mencionamos ontem que, apesar do processo de pullback ser curto, apenas 2 candles, estava interessante, bom padrão de volume e já poderia ser considerado um argumento para a entrada na ponta compradora para quem está de fora e quer buscar a entrada aí, né, através do processo de pullback. Hoje se comportou muito bem, consegue romper a cabeça do pullback, o alvo pela projeção do retângulo para cima fica lá próximo a 43, então vai fluindo bem. Cirela esbarra mais uma vez nessa faixa dos 9,90, onde a gente tem o extremo do topo de novembro, onde a gente tem o extremo do topo de sexta-feira, tá? E temos aí um candle de reversão com bom volume, ainda uma boa distância para as médias. Esse papel parece interessante para uma venda, tá? É um dos poucos papéis que faz um padrão que eu considero bem razoável para realmente se expor. Então, Cirela chama atenção. Even, nós mencionamos ontem que tinha, né, já argumentos para se buscar compra através do processo de pullback. A gente é a correção mínima de 3 candles, testando claramente esse topinho anterior que agora funciona como suporte, tá? Acionou hoje. A gente não tinha um candle forte de alta ontem, né, de indicação altista, e o ideal seria esperar um candle vazado. A gente não chegou a ter um candle vazado hoje, mas pelo menos a gente tem agora, né, a certeza de máximas mais altas. É mais um indício então de perna de alta em desenvolvimento. O sujeito poderia buscar compras então a partir da superação da máxima de hoje, no pregão de amanhã, tá? Mas ainda trabalharia um stop abaixo dos 4,50. Tá? A resistência para Even está em 5,12. Fleury gerou uma oportunidade de venda, né? Tecnicamente estava legal, o questionável era a questão do aluguel, enfim. Mas, enfim, de qualquer forma, o papel estopou ontem, e o fato de ter estopado, eu mencionei, provavelmente daria continuidade ao movimento de alta. No intraday nós tínhamos um cenário de Opening Power Breakout que foi acionado hoje com sucesso, e o fechamento de hoje novamente oferece um Opening Power Breakout para o pregão de amanhã. Deve prosseguir no movimento de alta para buscar os 19. PSSA3. PSSA3 sai de um suporte lá nos 22,60. Tá? Fez um fundo triplo, talvez, podemos dizer isso. O mais importante é que fez uma congestão, tinha resistência nos 26,90, 27 e começa a romper essa resistência hoje. O problema é que o candle que rompe é um candle muito forte e a gente está dentro de um movimento que vem lá desde o fundo, sem muita correção. Então não é um rompimento que eu operaria, mas me chama a atenção, conseguiu romper a resistência e agora a gente poderia buscar argumentos para entrada. O mais óbvio aqui é torcer, aguardar por um processo de pullback. Rent 3 vem formando candles de indecisão nos últimos pregões, muito próximo da faixa mais forte de resistência ali nos 29,20. Tá? E hoje faz um candle de cotação baixista um pouco mais forte. Seria uma possibilidade para operações na ponta vendedora. Rumo 3. Rumo 3, mencionei ontem que ficou com uma cara boa para buscar uma compra, né, na superação dessa máxima aqui, considerando isso aqui um mastro de bandeira a ser confirmado. Esse cenário ocorreu no pregão de hoje. A gente tinha uma volatilidade ontem de 145, o alvo por volatilidade dá uns 14,5. Tá? O papel chegou a bater já no alvo da volatilidade, mas tem cara de dar continuidade ao movimento de alta, tem condições. No intraday também deu uma boa operação por rompimento de primeiro movimento. CER3. CER3, pessoal, estressou uma zona de resistência do topo de outubro, topo de novembro, junto com a média móvel de 200, veio um pouco acima dessa resistência, fez sinais de reversão que eu não me senti confortável para operar, tá? E o candle de hoje está rompendo essas consolidações aqui, estopando todo mundo que tentou.
Além disso, tá com uma cara de mastro bandeira. Tá? E simetricamente, a gente tem um bom espaço para o papel se movimentar sem resistências significativas. A gente tem 50% de espaço para o papel se movimentar sem obstáculos significativos. Tá? Olhando o semanal também faz um zigue-zague ascendente. A gente teve um pivô de alta na semana passada, virando as médias. Então, esse papel me chama bastante atenção. A gente tem uma compra com esse rompimento de hoje, idealmente superar a máxima de hoje para de amanhã. Eu vejo aí uma compra. Ok, que tu pode trabalhar um stop abaixo de 10, mas o stop mais seguro mesmo seria abaixo de 9,50. E esse é o tipo de cenário que eu tentaria carregar pela média móvel de 9, porque o potencial é bem grande. Uhum. E por fim, vamos dar uma olhadinha naqueles papéis de celulose. Fibra segue sendo pressionada para baixo. Tá com cara de buscar a faixa dos 29. Se bater aqui nos 29,15, 29, provavelmente vai dar uma boa oportunidade de compra contra a tendência, de retorno à média. A SUS B5 ainda não bateu nenhum patamar de suporte. Forma aí um candlezinho de conotação altista, mas que não é significativo, não tem volume, não está tão esticado em relação à média. Então é bem possível que falhe. Não acho uma boa buscar trade aí, é muito perigoso. E por fim, Klabin. Hoje cai um pouquinho mais, mas ainda dentro dessa zona de congestão tem um suporte bem importante em 19,45, enquanto que os outros papéis já romperam esse suporte importante, né? E tem um potencial mais baixista, então, do que a Klabin. Já que a gente falou desses papéis, a gente pode dar uma olhadinha de novo em Embraer. Ela de novo não consegue romper a faixa dos 24,25, 24,30, que é o que poderia nos interessar, já nem mais tanto para swing trade, principalmente para day trade. Então, conforme o tempo vai passando, o cenário interessante, né, como uma reação a essa esticada para baixo, vai passando, o papel vai perdendo potencial altista. Infelizmente. Bom, eu acho que era tudo o que eu tinha para dizer. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Obrigado pela audiência. Até amanhã.